pessoal, estamos começando mais uma Amazônia Interativa, que, como vocês já sabem, é o programa multimídia da Web TV do Portal Amazônia. Essa semana, a edição está especial sobre trabalho escravo na Amazônia. Como vocês devem ter acompanhado pelo Portal Amazônia, o Ministério Público tem realizado muitas fiscalizações no nosso estado, aqui no Amazonas, e flagranteado situações em que trabalhadores são mantidos em situação análoga à da escravidão. Principalmente, as últimas fiscalizações foram em Barcelos, principalmente voltadas para a produção de produtos com piaçava. Hoje, para falar a respeito desse assunto, nós temos aqui o advogado e representante da OAB, Rodrigo Volgan, programa ao vivo assim mesmo, Rodrigo Volgan, e o sociólogo Ferdinando Barreto. Pessoal, muito obrigada por vocês terem vindo. E eu quero começar pedindo que o Ferdinando fale a respeito do trabalho escravo na Amazônia. Faça um apanhado da história desse trabalho aqui na nossa região. Falando no contexto histórico, né, a gente pode dizer que não é bem trabalho escravo, né? A gente está falando bem da concepção que é... Aliás, não é bem escravidão, nós estamos falando mesmo de modelo de produção, que é uma prática, por exemplo, que não morreu ainda com o processo histórico, né? A escravidão já morreu há muito tempo, no período da Grécia, Roma Antiga e na Mesopotâmia, mas hoje não. Hoje a gente vê um modelo de produção ainda ligado às práticas do escravismo. O que é mais comum, por exemplo, a gente encontrar na nossa região é aquilo que a gente, por exemplo, se a gente for pegar o aparato histórico do século XVII, século XVIII, por exemplo, com relação aos índios, né, que passaram pelos jesuítas, que acabaram transformando os índios em escravos por uma concepção ideológica. Depois, se a gente pegar, por exemplo, a bela época da borracha, com os soldados da borracha, os nordestinos que vieram para cá, também tiveram uma grande contribuição no desenvolvimento econômico. E a gente sabe que, historicamente, teve algumas concepções de escravidão, remete quase à escravidão, né? Atualmente, isso não morreu, né? A gente pode identificar, por exemplo, nos chamados locais mais distantes do Amazonas, né? Por exemplo, acima do interior do Amazonas, onde ocorre a ausência do Estado e justamente pela falta dessa ausência, a gente acaba encontrando, né, esse tipo de situação. Né? Esse modelo de produção, por exemplo, que ainda persiste em permanecer, que é uma prática, por exemplo, ocorre essa ausência do Estado e justamente por haver essa ausência do Estado, acaba surgindo indivíduos ou espécies de autarquias que se apropriam dessa situação e aí tiram vantagem, né? E aí você vê, por exemplo, dentro do modelo de produção, situações que são das mais precárias possíveis, como você falou bem, por exemplo, a questão do pessoal da piaçava lá em Barcelos, mas não é só, a gente sabe que na nossa região não acontece somente com eles. Tem a questão do garimpo no Alto Rio Negro, também é muito forte a situação deles, remete a quase um preceito de escravidão pura. Nós temos também ainda a questão dos madeireiros, que exploram muito dessa parcela da população, que acaba agregando esses valores, por exemplo, que remete muito à prática de escravismo. E essa situação é uma situação decorrente, né? Não é uma coisa, por exemplo, não, foi recentemente. Não. Isso é uma coisa que, dentro do processo histórico da Amazônia, não morreu. Só vai se deslocando, se moldando de um local para o outro. Aqui no Amazonas, no nosso vizinho do Pará, em outras regiões, no Norte e Nordeste, são práticas que ainda não morreu. Carvoaria, por exemplo, na região do Nordeste, né? A questão, por exemplo, do êxodo de imigrantes, do êxodo de camponeses que vão por regiões sazonais onde tem certos cultivos, e algumas práticas remetem até a semi-escravidão. Então, falta ainda uma concepção de abordagem melhor para entendermos aonde entra essa análise da escravidão. Por exemplo, que aí essa parte eu vou deixar para o meu colega. E quando normalmente falam de trabalho análogo ao escravo, as pessoas imaginam logo no conceito de trabalho. Trabalho o que é? É todo aquele trabalho, todo aquele serviço, conceito de emprego, na verdade, todo aquele serviço que o pagamento ocorre através de uma onerosidade, uma oneração, pagamento de salário, com subordinação e habitualidade. A diferença para o trabalho dito escravo, ou trabalho análogo ao escravo, é que no trabalho análogo ao escravo não há pagamento de pecúnia. O ambiente de trabalho é degradante, ou seja, você trabalha num ambiente completamente fora do que a lei determina, do que é o meio ambiente de trabalho correto. E, além disso, as condições de trabalho e a jornada de trabalho, normalmente, ela vem a prejudicar a saúde do trabalhador. É muito comum, a gente pensa logo na Amazônia, mas essa é uma matéria, que são os crimes contra a escravidão, que são mundiais. Na China, a gente verifica muito isso. A gente sempre fala que a China é uma potência mundial, mas é muito comum, principalmente em empresas que fazem celulares na China, a morte de trabalhadores por
condições análogas a escravo. Principalmente quando o trabalho ele se extenua e você começa a trabalhar uma carga de jornal, uma carga horária de trabalho muito grande, chegando até a exaustão, e alguns chegam a óbito em casos como esse. Aqui no Amazonas tivemos esse belo trabalho do Ministério Público do Trabalho, que foi a Barcelos e encontrou essa situação da piaçava, mas também não podemos esquecer que em São Paulo existe a situação dos bolivianos. Empresas de costuras, às vezes, aquelas grandes marcas que nós compramos no shopping, trabalham com trabalhos análogos a escravo. Inclusive, já foram modificadas, já foram notificadas e multadas por vários juízes de trabalho. Então, nós temos que ter bastante cuidado com essa terminologia, porque, infelizmente, é uma prática que a gente, quando pensa que ela está deixando de existir, ela volta a aparecer em regiões não sazonais, mas em regiões que um contexto, não só um contexto histórico, mas um contexto atual, acaba remetendo a trabalhos análogos ao escravo. Tá certo. Agora nós vamos fazer uma pausa na conversa aqui entre nós, para a gente ouvir a entrevista que eu fiz por telefone com o procurador do Ministério Público do Trabalho aqui no Amazonas, o Renan Calil. O Renan trabalhou diretamente com ele esteve participando dessas operações no interior do estado que fizeram, responsáveis por esses flagrantes. Vamos ouvir. O combate ao trabalho escravo no Brasil ele é realizado por um grupo móvel interinstitucional composto pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pelo Ministério Público do Trabalho e por outros órgãos que auxiliam no apoio da segurança dos grupos, como a Polícia Federal ou a Polícia Rodoviária Federal. Normalmente, esse grupo interinstitucional recebe denúncias das mais diversas formas em relação à existência de trabalho escravo. Então, trabalhadores, sindicatos, Comissão Pastoral da Terra, organizações da sociedade civil, verificando uma situação em que os trabalhadores estão em situação análoga de trabalho escravo, remetem informações e é feita uma triagem por integrantes desse grupo, especialmente por integrantes do Ministério do Trabalho e Emprego, e são realizadas ações fiscais. São formados grupos compostos por auditores fiscais do trabalho, procuradores do trabalho, integrantes da Polícia ou Federal ou Rodoviária Federal, que se deslocam até os locais em que são realizadas essas denúncias para verificação da existência ou não do trabalho em condições análogas a de escravo. Quando o grupo se desloca até essas localidades e faz a verificação, existindo o trabalho escravo, os trabalhadores são resgatados, que é o termo utilizado pela legislação, que significa o que na prática? A atividade desses trabalhadores é interrompida, eles são retirados desses locais em que eles estavam trabalhando e se conversa com o empregador para o pagamento das verbas rescisórias, porque se entende que essa forma de rompimento de contrato é como se fosse uma dispensa por justa causa do empregador, porque quem está ferindo o direito, quem está extrapolando os limites do contrato de trabalho nesse caso é o empregador. Se o empregador concordar em fazer o pagamento das verbas rescisórias, os trabalhadores recebem esse dinheiro e, além disso, no âmbito administrativo, o Ministério do Trabalho e Emprego providencia o pagamento de 3 parcelas de um seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo, que é pago em 30, 60 e 90 dias após o resgate desses trabalhadores. Se o empregador não concordar em fazer o pagamento das verbas rescisórias, o Ministério Público do Trabalho providencia o ajuizamento de uma medida judicial para que o empregador faça o pagamento dessas verbas rescisórias e também para que ele não volte a incorrer nessa irregularidade trabalhista. Aqui no Amazonas, recentemente foi realizado um resgate de 13 trabalhadores no município de Barcelos, na estação da Piaçava. Esses 13 trabalhadores foram resgatados, o empregador não concordou em realizar o pagamento das verbas rescisórias, então o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública requerendo o pagamento das verbas rescisórias desses trabalhadores, como também que esse empregador fosse obrigado a cumprir todas as normas legais que foram verificadas que ele estava descumprindo, bem como no pagamento de uma indenização por dano moral coletivo de R$ 5 milhões.
Aqui no estado do Amazonas, recentemente foi divulgada a lista suja de trabalho escravo e se verificou que existem 22 empregadores que foram flagrados nessa situação. Fazendo uma pesquisa um pouco mais aprofundada, e historicamente aqui em relação a trabalhadores que são encontrados em situação de trabalho escravo, a gente verifica que mais de 400 trabalhadores já foram resgatados aqui no estado do Amazonas, a grande maioria ainda no sul do estado, onde a maioria das ações fiscais são realizadas em decorrência da existência de uma maior quantidade de denúncias nessa região, especialmente nos municípios de Boca do Acre e Lábrea. De acordo com os dados que eu consegui levantar, foram resgatados mais de 200 trabalhadores já no município de Boca do Acre e mais de 70 trabalhadores no município de Lábrea. Isso não significa que só exista trabalho escravo nessa região, isso significa que ocorreu uma maior quantidade de denúncias nessas localidades e que os grupos móveis se deslocaram para essa região em decorrência dessas denúncias. Isso não significa que não exista esse problema em outras áreas do estado, como se pôde constatar recentemente no município de Barcelos. Ok, como vocês puderam ouvir aí, o Renan falou a respeito dessas fiscalizações do Ministério Público do Trabalho no interior do estado do Amazonas. Eu agradeço ao Renan por ter se disposto a falar com a gente. Obrigada, viu, Renan? Continuando aqui, para vocês dois, além do Amazonas e a situação dos piaçaveiros, né? O Ferdinando já começou a falar aqui a respeito das carvoarias, né, no Pará e tudo mais, mas quais são as outras atividades econômicas aqui da nossa região que usam mão de obra nessas condições? Não, eu adianto. Tem muita gente que trabalha aqueles empregos na área rural, pecuária, e agora está surgindo essa situação de quem trabalha com costura. Normalmente, a maioria dos trabalhadores que trabalham nesse sistema análogo ao escravo vem do Maranhão. No Brasil, eles vêm do Maranhão e são aproveitados, na sua maioria, no Pará. Obviamente que existe ainda em Manaus, como foi encontrado em Barcelos, e em São Paulo a situação dos bolivianos que trabalham na situação da costura. Uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar é que esse crime, ele dá cadeia. Então, a penalidade é de 2 a 8 anos, então temos que ter bastante cuidado com essas pessoas. E muitos patrões, muitos donos de fazenda pensam, mas eu não sei do que está ocorrendo dentro da minha fazenda, e tentam excluir a sua culpa, mas isso não é uma excludente de licitude, visto que no Brasil o que vale é o sistema da responsabilidade civil objetiva no caso do proprietário. Então, o proprietário, ele responde, mesmo que ele não saiba do que está ocorrendo na fazenda. Essa história de que eu não sei do que está acontecendo aqui dentro já vale muito para o nosso governo, mas para os fazendeiros ele não cabe, não. Tá certo. Ferdinando. O que eu acompanhei, por exemplo, com as minhas pesquisas, né, fazendo minhas visitas técnicas, né, pelo interior, para as comunidades ribeirinhas, principalmente nas comunidades ribeirinhas e algumas aldeias indígenas, a relação mais forte que eu pude encontrar com relação a essa analogia de escravidão foi realmente com relação aos madeireiros que eu encontrei, que infelizmente, como o colega falou muito bem aqui, a questão, por exemplo, dos proprietários, os grandes latifundiários, eles se apropriam dessa ausência, dessa lacuna do Estado. E onde o Estado não alcança, eles usam a margem dele de direito de se apropriar dessa condição, né? Por isso que remete muito ao contexto do trabalho. E aí colocam por exemplo, os madeireiros para trabalhar em situações que prendem ele a um valor, por exemplo, de produção, produz 100%. Mas 50% produz teu, 50% é meu. Mas só que aí você tem que pagar o custo lá dentro. Porque eles têm que pagar, por exemplo, o local onde eles moram, tem que pagar a alimentação, e vai baixando o custo deles. Chega um patamar, por exemplo, de 10%, que é o lucro deles, que é uma coisa tão mínima, que mal dá para eles sobreviver. Aí ele se condicionar a aceitar mais trabalho e arruma mais pessoas para trabalhar com ele. E aí remete ainda essa condição. Também com relação ao garimpo, eu tive a oportunidade de conhecer Japurá, e ali próximo da região eu conheci alguns garimpeiros, alguns trabalhos relacionados aqui no Amazonas. No Amazonas, isso. E aí eu passei por algumas situações, observei algumas situações que me deixou um pouco assustado com relação a isso. Que era uma praia, foi o que me chamou a atenção, que eu achei realmente que era algo que não era comum aqui.
E eu vi que é uma coisa muito comum. E se a gente for pegar o nosso mérito histórico, né, quando a gente for para analisar a nossa história local, o Amazonas foi o primeiro estado do Brasil a acabar com a escravidão. Então, se a gente for pegar como exemplo, né, para fazer uma margem em relação a isso, era algo que já ter sido extinto. Antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea, o Amazonas, já 4, 5 anos antes, já tinha eliminado a escravidão. Foi o primeiro estado brasileiro a acabar com a escravidão. Então, é uma prática que ainda não morreu, é decorrente. Além dessas, com certeza tem outras atividades, né, que talvez falte, talvez se a gente procurar, fizer uma pesquisa mais aprofundada, a gente encontre, né? Mas realmente como o colega falou aqui, você tem que caracterizar o processo de trabalho. É um modelo, por exemplo, que não morreu. E aí se prende a práticas de escravidão. E, Ferdinando, muita gente pensa que o não pagamento de salário, é só com o não pagamento de salário que esse serviço passa a ser escravo. E não é bem assim. Não é bem assim. A jornada extenuante de trabalho e o lucro praticamente zero do trabalhador, ele também é considerado como um trabalho análogo ao escravo. Como eu já disse, dei os exemplos da China. Na China é muito comum, parece até brincadeira, mas você faz um levantamento na fábrica onde se fabrica tablets e telefones, que você encontra um levantamento de pelo menos 3 a 4 pessoas que morrem por dia. Então, é uma situação que o meio ambiente de trabalho no Brasil cada vez tem sido mais cobrado pelo judiciário. Por quê? Porque a gente sabe que normalmente o judiciário sai na frente em virtude dos pedidos dos advogados, dos pedidos do Ministério Público, e a legislação normalmente ela vem atrasada. Há uma necessidade não só de uma legislação melhor, mas principalmente de uma fiscalização melhor, tanto do Ministério Público do Trabalho, quanto da Delegacia Regional do Trabalho. Sabemos que há uma falta de membros do Ministério Público do Trabalho e de delegados, na verdade, não são os antigos delegados de trabalho, né? Então, há uma necessidade de pessoas que façam essa fiscalização. E quanto mais houver esse reforço nesse pessoal, nós teremos um número maior de apreensões de pessoas que serão libertas desse serviço. Agora, Rodrigo, você está falando aí, eu recordo que, se eu não me engano, foi em Minas Gerais, pelo menos que eu me lembre, fiscais do Ministério Público do Trabalho, provavelmente foram investigar situações como essa e acabaram mortos, né? Também tem as condições em que os fiscais trabalham, né? Não sei se vocês recordam, né? Foi lá no interior de Minas Gerais, eram fazendas de gato, se eu não me engano, e acabaram sendo vitimados, né? Sim, até porque nós temos que saber quem são os donos das fazendas. Esse é o grande problema, que as pessoas têm medo de dizer quem são os donos das fazendas. Normalmente são políticos, ou são grandes empresários, grandes latifundiários, que as pessoas têm medo de fazer uma denúncia. Por quê? Porque normalmente tem algum contato, é um senador, é um deputado, é um prefeito de uma região, e aí há o medo não apenas dos empregados que estão trabalhando ali, mas também da população no momento de fazer essa denúncia. Certo. Ferdinando, fala pra gente a respeito dos primeiros registros dessas condições inóspitas de trabalho aqui. Nós temos os seringais, né? E mais recente, não tão recente assim, né? Fordlândia, no Pará. Fordlândia foi um exemplo, né, clássico disso, né? Fordlândia, né? Fala pra gente lá de Fordlândia. A questão de Belterra e Fordlândia, aquela região que foi comprada pela Ford, a grande empresa americana, né, que é responsável pela produção de pneus, né? No caso era para retirar borracha, né, para extração no caso do látex, para justamente produzir borracha para poder... Era um pedacinho dos Estados Unidos dentro do Pará. Sim, tanto que é uma parte da população que está... Se tiver a oportunidade de acompanhar, por exemplo, o local, você vai encontrar ainda resquícios, por exemplo, de moradores que são que vieram dos Estados Unidos para cá. Tem um grupo ainda pequeno, bem pequeno de moradores de origem americana, né, que hoje não, hoje já se adaptaram, já falam bem português, mas a origem não é daqui do nosso país, é realmente de outro local. Belterra, por exemplo, nessas condições, por exemplo, de trabalho, você tem que observar qual é o aspecto. Por isso que eu digo assim com relação à questão do escravismo, que tipo de situação que leva a isso, né? Por exemplo, você vai encontrar geralmente pessoas aliás, no termo mais prático, sem educação, né? No caso assim, falta muita informação. Justamente essa falta de informação, falta de conhecimento da realidade, falta de conhecimento do seu papel como trabalhador, né? Como indivíduo, como cidadão, e aí eles acabam aceitando qualquer situação de trabalho.
E é justamente por essa falta de informação que, no caso dos grandes proprietários, os latifundiários e outros membros da sociedade que têm esse poder, acabam se apropriando dessa situação para tirar vantagem em cima dessas pessoas. Foi justamente o que aconteceu lá em Que foi justamente o que aconteceu em Fordlândia, né? Que justamente por causa dessa situação, por que não foi para frente? Tem questões políticas ali por trás, se a gente for pegar o contexto histórico, é porque dá uma aula inteira de história com relação a isso, né? Se a gente for pegar o contexto... dá uma aula muito grande com relação à história do Amazonas em geral, porque vai pegar desde o contexto, por exemplo, do porquê de ter escolhido o local, vai pegar o porquê que era com relação à dívida, pagamento de dívida, depois a questão da exploração, né? Só que eles viram que com relação à distância e à produção não estava conseguindo condizer a realidade, e é por isso que acabou falindo, como um projeto que nem chegou a vincular na prática, e acabou remetendo a uma outra ideia, né? E, por exemplo, aquilo que começaria como uma ideia boa para a região acabou terminando como algo ruim, né? É uma coisa que não se desenvolveu, não cresceu, né? Uma prática muito comum, por exemplo, ali naquela região, acabou se tornando um lugar deserto, quase que fantasma. Até porque aproveitaram muitos dos confederados que vieram de fora. Eu sei disso porque minha família veio de fora. Então, olha só, minha família veio junto com os confederados, que são 3 famílias: Vaughan, Jennings e Hiker. Essas 3 famílias vieram e muitas pessoas vieram dos Estados Unidos e trabalharam diretamente em Fordlândia. Olha só, o Portal Amazônia assim, a gente e acerta do que não vê. Então, essa mão de obra, eles não tinham muita escolha quando vieram ao Brasil. E é exatamente o que ocorre hoje em dia em São Paulo, na indústria têxtil. Os bolivianos que estão chegando no Brasil, e se vocês analisarem, os haitianos também estão começando a ser aproveitados dessa forma também. Aqui no Amazonas, a gente acaba de esquecer, mas não é bem assim não. A coisa está muito mais próxima do que a gente imagina. Então, com a chegada dos bolivianos, você encontra muitos bolivianos presos em situações degradantes em São Paulo, em indústrias de costura. E como os haitianos tiveram essa facilidade na entrada do Brasil em virtude do desastre natural que ocorreu, eles estão entrando, porém não estão conseguindo trabalho suficiente. E aí eles acabam, pela falta de escolha, caindo no trabalho escravo. Eles vão atrás de uma promessa de um trabalho e, chegando lá, eles verificam o que, na verdade, não é bem o que eles estavam procurando. É muito similar ao caso das meninas que são exportadas para fora do Brasil e acabam sendo vítimas de rede de prostituição. Só que a diferença é que lá elas vendem o corpo e aqui eles vendem o sangue, o suor e o trabalho. Gente, que coisa, não? E, Rodrigo, quando foi que a legislação brasileira passou a olhar para essas condições de trabalho? Quando foi que... Porque a gente vem evoluindo, né? A lei vem mudando, como você disse, a gente necessita de mais mudanças, mas quando foi que houve essa sensibilidade na nossa legislação? Na verdade, com a Lei Áurea foi o passo inaugural. Como o Ferdinando disse, aqui no Amazonas, 5 anos antes, nós já não utilizávamos mais o trabalho escravo. Porém, algumas pessoas que pensavam que a lei não chegaria a eles, continuavam usando. E até hoje, muita gente ainda pensa assim. Nos anos 70, nós tivemos uma revolução maior. Tudo começou com o início da CLT. A CLT veio e começou a regulamentar o trabalho. Porém, com a Emenda Constitucional 45, que foi em 2004, ocorreu um boom na Justiça do Trabalho, principalmente com a situação do meio ambiente de trabalho, onde todo mundo começou a olhar para a Justiça do Trabalho não apenas como aquela justiça que julga apenas hora extra, verbas rescisórias, mas também o dano moral individual e o dano moral coletivo. E com isso vieram as situações que normalmente eram da justiça comum, mas não existia tanta habilidade em virtude do trabalho. Quem trabalhava com trabalho era o juiz do trabalho, era o advogado trabalhista e era o membro do Ministério Público do Trabalho. Na justiça comum, eles trabalhavam com situações do cotidiano. Então, quando chegava uma situação como essa, eles ficavam meio presos. Com essa a mudança de competência para a Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho tem um caráter mais rápido e ágil, então a transformação começou a partir de 2004.
4. E a partir daí, vários seminários e várias buscas começaram a ocorrer. O que nós estamos encontrando hoje sempre ocorreu. A diferença toda é que antes não tínhamos uma fiscalização e hoje começamos a ter, e com isso temos encontrado vários problemas. A OAB também já começou a participar cada vez mais desses movimentos, normalmente acompanhando o Ministério Público do Trabalho e alguns delegados do trabalho. Quando se verifica isso e há realmente a detecção desses problemas, há a formulação dos pedidos junto à Justiça do Trabalho, que normalmente tem julgado procedente os pedidos. Entendido. Quer completar, Ferdinando? Não, só for para dar mais ao que o colega falou aqui, em relação à prática do trabalho, o direito, né, como um fenômeno social, é uma coisa que se apropriou muito rápido dessas situações. E ele vem acompanhando o processo evolutivo. Né? Eu sou professor também do curso de Direito da Faculdade de Trabalho e observo muito dentro desse contexto, com vários colegas que são da área, eles sempre falam assim, não, mas a concepção da legislação trabalhista, ela vem evoluindo, ela pode não estar acompanhando o mesmo ritmo que com os casos que estão sendo acompanhados, mas que ela está evoluindo, tá. Então, com relação a esse processo, se a gente for comparar com as leis de hoje com as leis do passado, estão bem mais evoluídas já para tentar acabar com essa situação, porque a gente sabe que tem muitas questões por trás que mascaram esses modelos de produção e acabam criando uma ideia, uma situação que não são verdadeiras. E há 20 anos atrás nós não falaríamos sobre isso, porque não existia fiscalização quanto a isso. Tá certo. Gente, é um assunto muito bom de se conversar. Tenho certeza que a nossa audiência gostou muito, mas infelizmente quase tudo que é bom dura pouco. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais a respeito do assunto, começando pelo Ferdinando, que está aqui pertinho. Olha, as considerações finais para o assunto que eu posso dizer principalmente para tentar reforçar mais essa questão da ausência do Estado, né? Por exemplo, que eu vejo, por exemplo, que quanto mais fiscalização, mais o Estado intervir, né? Você vai minar esse tipo de situação. É uma prática que vai custar, vai demorar um pouco, mas dá para se resolver esse problema. E trabalhar mais a questão da questão socioeducacional. Eu sempre costumo dizer que a maior parte dos problemas sociais se resolve com a educação. E esse é mais um problema com relação, por exemplo, à questão do trabalhador, quando ele tiver consciência, como cidadão, do seu papel na sociedade, com certeza ele vai evoluindo, ele vai adquirindo mais cultura, vai adquirindo mais consciência do seu processo dentro do sistema, da sua participação do sistema, e essa mentalidade de aceitar qualquer coisa vai morrer. Porque agora ele vai entender que agora eu tenho consciência que não é isso que eu quero, na verdade eu quero isso aqui. E com certeza vão bater de frente contra essas pessoas, aí vão procurar mecanismos jurídicos para tentar minar essa prática, tá? E consciência também, né, das pessoas, da população civil, para souber esse tipo de coisa, realmente para informar, né, para as autoridades, porque é uma prática. Eu sei que tem a questão do medo, como o colega falou muito bem, a questão do medo, justamente porque tem outras pessoas por trás, tem uma coisa, mas tem como se evitar, então dá para se acabar com esse tipo de prática, tá? Que eu espero que acabe o mais rápido possível na nossa região. Todos nós. A questão principalmente é mais ou menos um recado para quem trabalha com essa situação. Se você é empregado, faça a denúncia, não tenha medo. Se você sabe de uma situação dessa, denuncie. Pode denunciar ao Ministério Público do Trabalho, pode denunciar na Superintendência Regional do Trabalho, que muitas pessoas ainda chamam de Delegacia Regional do Trabalho, e também você pode fazer uma denúncia para a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para que os três trabalhem juntos para tentar erradicar esse grande problema social que são os crimes contra a escravidão. E se você é empresário e trabalha com isso, não esqueça. A lei que vale para aquele que você tanto critica também vale para você. Muito obrigado. Precisando, estamos aqui de volta. Gente, obrigada pela presença de vocês. E, pessoal, como vocês viram, né, o programa de hoje foi muito bom. Semana que vem vai estar melhor ainda. Eu peço que vocês continuem nos acompanhando pelo portal Amazônia.com, pelas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar lá, Portal Amazônia, tudo junto. Não esqueça também de mostrar a Amazônia pelo melhor ângulo, que é o seu. Poste a sua foto, o seu clique da Amazônia, das nossas belezas, das nossas maravilhosas cidades com a hashtag Minha Amazônia, ou mande para o e-mail minhaamazônia@portalamazônia.com. Eu, se fosse você, não perderia tempo, porque tá bombando e vem novidade por aí, viu? É isso e até semana que vem.